Bom dia a todos, vou fazer minha autodescrição. Sou um cara moreno claro, estou usando óculos de grau, de arte marrom. Meu cabelo é preto com as mechinhas brancas. No fundo aqui do local que eu estou tem uma parede roxa com a porta branca no fundo e uma cortina verde ao lado e o PVC de forro branco. Nós vamos abordar um tema central, a psicologia histórico-cultural, a importância da linguagem na formação dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. Esse grupo é formado pela Thalita, pela Francine e eu, Ademar. Então, esse tema eu vou dividir aqui, falar em três eixos, né? Que são os eixos do desenvolvimento humano, o segundo eixo, o processo psicológico superiores, e o terceiro eixo, práticas pedagógicas e mediação de professores, né? O primeiro eixo aí compreende o desenvolvimento do ser humano como um processo contínuo que ocorre em diferentes fases da vida e que o psicossocial e o histórico-cultural, ou seja, o indivíduo se constrói em interação com fatores biológicos, hereditariedade, maturação, psicológico, emoções, cognições e sociais, famílias, escola, cultura. A ideia central é entender que nenhum ser humano se desenvolve isoladamente, mas sim em relação com o outro e com o meio em que vive. A educação, portanto, tem um papel essencial nesse processo e construção da subjetividade. Agora, já o processo psicológico superior, esse eixo é fundamental, principalmente na teoria de Vygotsky, que diferentes processos psicológicos, elementos naturais dos superiores que são desenvolvidos por meio de interação social e da linguagem, inclui-se que funções como atenção voluntária, memória lógica, pensamento abstrato, planejamento e autorregulação, esses processos não surgem espontaneamente, mas se constrói ao longo do tempo, com apoio de mediadores, especialmente os professores, por meio da divisão cultural e educativa. O eixo 3, as práticas pedagógicas é mediação do professor. Nesse eixo o foco é na ação do professor, como mediador de aprendizagem. Mediar não é apenas transmitir o conteúdo, mas criar situações de aprendizagem significativa, em que o estudante possa desenvolver suas potencialidades cognitivas, afetivas e sociais. A prática pedagógica deve considerar as zonas de desenvolvimento proximal, ZDP, ou seja, aquilo que o aluno pode aprender com apoio e mediação. Assim, o professor atua como facilitador do desenvolvimento humano, respeitando ritmos e história de vida, contextos culturais dos alunos, né? Esses três eixos estão fundamentalmente interligados. O desenvolvimento humano, o eixo 1, acontece por processos psicológicos superiores. O eixo 2, os quais são impulsionados nas práticas pedagógicas intencionais e mediadas. E o eixo 3, nesse sentido, o educador não é apenas instruções, mas formação integral do sujeito, considerando sua história, potencialidade e seu pertencimento social e cultural. Então, o professor, ele tem um papel muito importante, né? Mediar, pegar a convivência do ser humano, a hora que constrói, convive no ser cultural, né? Já tem uma vivência, já tem um conhecimento que vem de família. Então, o professor não pode ser aquele professor tradicional que quer impor o que ele tem que ouvir o aluno, né? E da vivência, da contemporaneidade que o aluno vai aprendendo no lar, leva para a escola também. E trabalha aquele eixo ali, né? Mesmo do percurso que ele sai da escola, da sua residência até chegar na escola do bairro, ele vai mapeando as ruas, faz uma redação para designar, olha gente, como é que foi o percurso aqui na escola. O professor vai interagindo. Então, conhecimento, um que trabalha na roça tem a linguagem da roça, social lá da roça, tem uma vivência lá. E que tem da cidade da mesma forma. Então, o professor ele tem que ouvir mais o aluno, né? Interagir, né? Deixar o aluno ser protagonista também. Ouvir o que o aluno tem que falar e dependendo daquele eixo lá, mediar, né? Pegar aquela ideia do aluno e
e com as teorias, com a didática científica, a lapidar aquele entendimento. É isso aí. Muito obrigado. Oi, pessoal. Meu nome é Francine Nascimento Abreu. Vou falar a minha descrição. Eu tenho cabelo enrolado, eu uso óculos, estou com uma camisa de lã, manga longa rosa e o fundo é branco. Eu vim aqui para falar sobre a linguagem e formação de conceitos científicos. Na escola, a linguagem assume um papel ainda mais complexo e por meio dela que se estrutura os conceitos científicos, aqueles organizados, sistematizados e mediados pela instrução formal. Enquanto os conceitos espontâneos surgem da vivência cotidiana. Os científicos se desenvolvem em ambientes pedagógicos internacionais. O professor, portanto, atua como um mediador e, por meio de linguagem, orienta o aluno na construção de novos significados. E por isso que a linguagem, no contexto escolar, não é neutra. Ela transforma a consciência. Tem uma citação aqui de Vygotsky que os conceitos científicos não se desenvolvem de uma forma isolada. Sua aquisição depende da interação entre pensamento e linguagem. Então, quando Vygotsky fala sobre deixa eu ver aqui, sobre a interação voluntária da memória, lógica, pensamento, abstrato, planejamento, e ele fala também sobre a diferença. Antes ele fala, né, sobre a diferença que diferencia o processo psicológico. Então, a criança, quando ela está aprendendo, conforme ele fala, vai desenvolvendo a mente da criança. E esse desenvolvimento é muito importante. Para esse desenvolvimento, o professor tem que estar auxiliando essa criança, né, para esse desenvolvimento. Como que auxilia, né? Como que nós vamos ser auxiliar ou mediadores, né, dessas crianças, né? Através de atividade e roda de conversa, assim como nós estamos fazendo aqui, né? Mas é isso. Então, eu queria complementar, por exemplo, falta 5 minutos? Então, eu queria complementar só falando que a criança aprende pensando. Então, quando o mediador, o professor, fala assim, eu tenho 2, e se eu colocar mais 3? Então, a criança ela começa a pensar e desenvolver, para depois criar o raciocínio e desenvolver a mente dela. É isso aí.